Olá galera, Jedi Terceirão. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a ideia de lapidar a estrutura argumentativa. Nós estamos já há poucos meses do Enem, então nós precisamos começar a ajustar a nossa estrutura para que você possa sim obter uma nota acima de 900. Essa é a nossa meta, eu sei que isso também é a sua meta. Então vamos juntos para a gente construir isso. Presta atenção na parada. Quando a gente fala sobre estrutura argumentativa e sobre lapidar, nós aperfeiçoarmos essa estrutura, eu quero que você leve em consideração a primeira coisa. Observe que esses são os últimos 5 temas, as últimas 5 propostas que o Enem ele então trouxe para os candidatos. Então, a última, democratização do acesso ao cinema; a penúltima, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet; desafios para a formação educacional de surdos no Brasil; e essas duas últimas, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, além da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Nesse ano aqui também teve uma outra aplicação que foi sobre caminhos para combater o racismo no Brasil. Então teve esses temas que já foram trabalhados nos últimos 5 anos no Enem. Por que eu estou trazendo esses temas? Para que você possa visualizar e a partir deles você sabe o seguinte: nós na introdução apresentamos de cara a nossa tese e já no planejamento de texto nós deixamos ali claro para quem está lendo qual vai ser o caminho argumentativo que seguiremos. E aí geralmente nós apontamos 2 causas, a primeira causa, a causa 1 e a causa 2, e nós colocamos lá também como sendo os nossos argumentos, argumento 1 e argumento 2. Ou seja, nós iremos dispor o argumento 1 no parágrafo de desenvolvimento número 1 e o argumento 2, no caso a causa 2, no parágrafo de desenvolvimento número 2. Isso para mostrar uma sequência textual, um plano de texto. Dito isso, quando você olha para todos esses temas aqui, o que nós podemos extrair como caminhos argumentativos? Nós podemos extrair como caminhos argumentativos, eu já mostrei algumas situações para vocês, mas basicamente nós iremos utilizar esses agentes aí como sendo os principais relacionados à questão de você ver quem são a causa do problema, qual é a causa do problema, qual é a origem disso, por que esse problema ainda é persistente. Ele é persistente porque tem alguma falta aí. Tem alguma falta, alguma ineficiência, alguma ineficácia na ação de um desses agentes aqui. E aí você precisa fazer o que para você afinar, você melhorar a sua argumentação? Você precisa então olhar para cá. Você precisa apenas ter um repertório sociocultural, aquilo que nós conversamos inclusive na última aula, para você provar isso. Então você pode trazer uma ideia filosófica, um fato histórico, uma ideia de sociologia e um exemplo para que você possa especificar como é que esse agente ele promove esse problema, ok? Então esse passo é bem básico. Eu queria que vocês olhassem para cá e visualizassem isso. Então eu tenho como caso, eu digo lá, por que não acontece a democratização do acesso ao cinema? Porque o Estado é ineficaz, porque a sociedade, porque a educação. Então nós vamos trabalhar em cima disso aqui, ok? Vamos trabalhar em cima disso aqui. O que eu preciso fazer? Procurar um repertório sociocultural, especificamente aqui, a gente pode trabalhar esses 3 aqui, e logo em seguida abordar um exemplo, o que esse agente deixa de fazer para promover esse problema. Então, quando se fala em manipulação do comportamento do usuário, por que a sociedade, o que a sociedade deixa de fazer? É isso que vamos pensar. Como é que faria isso? Aí eu coloco lá, vamos aperfeiçoar a estrutura, essa é a parada. Então veja bem, na estrutura do parágrafo de desenvolvimento número 1, ok? Vamos lá, no parágrafo de desenvolvimento número 1, na estrutura inicial, o que eu tenho? Eu tenho um tópico frasal. Eu vou anunciar a minha ideia, eu vou deixar claro, olha, eu vou falar sobre isso aqui. Então você vai dizer assim, inicialmente, você traz lá o recurso para mostrar a sequência textual. Então inicialmente o conectivo de coesão, é válido reconhecer que esse panorama é oriundo, então é oriundo de quê? Da carência de ações do poder executivo. Lembra lá? O Estado, aqui o Estado. Então estou dizendo que o Estado deixa de fazer. Então aqui, esse tema, eu vou colocá-lo como o tema do surdo, foi aquele tema número 2 aqui.
tema número 3 aqui, esse tema sobre a formação do Sul, desafio da formação educacional do Sul no Brasil. Aí você vem para cá, ok, lembra, escolha um repertório que afirme, que prove que essa instituição é importante para resolver problema social. Aí você vem lá, olha, de acordo com, aí vem com o conectivo também o operador, de acordo com Aristóteles, é próprio do Estado dirigir suas ações para o melhor fim. Então, de acordo com Aristóteles, ele está dizendo o seguinte, ele afirma que para poder resolver os problemas da sociedade, o Estado tem que dirigir suas ações para o melhor fim, ou seja, para minimizar essas situações. Então eu já fiz o que? Apresentei a minha ideia, disse que é carência do poder executivo. Então eu trago a comprovação com um repertório sociocultural. A área da filosofia, Aristóteles disse que o Estado é importante, o poder público então tem que agir. Agora, faça uma explicação dessa área do conhecimento, fazendo então essa relação com o problema que está sendo discutido. Aí você pode fazer isso aqui, ó. Você vem para cá. Nesse sentido, o pensador atribui ao governo um papel preponderante para suprir as lacunas da sociedade, procurando satisfazer a população a fim de alcançar o bem-estar social. Então você olha para cá e você observa, faça a leitura dessa ideia do filósofo. Aí você diz exatamente na leitura, nesse sentido, olha o conectivo, o pensador, ele está atribuindo ao governo um papel para suprir os problemas sociais, para suprir as necessidades, então é preciso que o Estado intervenha. Ele está colocando isso, ok? Beleza, só que ele deixa de fazer. O problema está acontecendo porque ele não age, e aí você então entra com um conectivo de contradição, mas ele não está fazendo isso. Já que ele não está fazendo isso, olha o conectivo de contradição aí, ó. No entanto, olha lá, no entanto, aí eu vou responder isso. O que o Estado deixa de fazer para resolver o problema? O que ele está deixando de fazer? Aí eu vou especificar, ó. No entanto, a falta de construção de escolas especializadas na educação de pessoas surdas, bem como a capacitação de profissionais para atender às necessidades especiais desses alunos, ratificam o crescimento da situação em comum. Então, por que está crescendo esse problema? Porque o Estado, ele não faz isso, ele deixa de fazer isso aqui, ó, para resolver o problema. Então, eu estou especificando qual é a falta do Estado, que contraria o quê? Contraria o pensamento de Aristóteles, que Aristóteles disse que o Estado tem que intervir para trazer o quê? O bem-estar social, mas ele não intervém. Aí eu fecho o parágrafo, esse cenário de inoperância estatal impede a efetivação da ordem predita pelo filósofo, né? Tá errado aqui, o que reforça assim a promoção da problemática. Tá? Então você olha para cá, observa bem a estrutura, ideia, então eu tenho um tópico frasal, eu trago a ideia daqueles agentes que nós colocamos lá, o repertório para poder provar que realmente esse agente é importante, eu explico o repertório, eu digo o que esse agente deixa de fazer e eu finalizo dizendo que esse problema vai perpetuar exatamente porque o Estado ele não intervém. Ok? E aí nós entramos numa outra situação. Observe bem aqui. Então eu coloquei o Estado lá, agora eu vou colocar a sociedade. O segundo passo, você coloca a sociedade. Aí o cara vem, além disso, a ES da Constituição de 1988, em seu artigo 1º, parágrafo único, evidencia que todo o poder emana do povo. Perfeito. Então veja que o tópico frasal aqui, eu fiz de maneira diferente. Nós colocamos, eu quero colocar a sociedade como meu caminho argumentativo, mas ao iniciar eu já trouxe um repertório, eu comecei com um repertório já, eu já peguei a égide da Constituição, já coloquei a Constituição aqui, uma lei, aí o cara vem dizer, ó, todo o poder emana do povo, beleza, sendo assim, aí eu vou explicar a parada, ó, vamos explicar isso aí, ó, o conectivo, sendo assim, as mudanças sociais são definidas pela capacidade que a sociedade civil, todo o poder emana do povo, tem de influenciar as práticas do seu contexto. Então, como é que vai acontecer a mudança? É quando a sociedade se envolver, quando a sociedade ela entender que o poder emana, sai dela,
sai da sociedade. Não é que o poder está, não. O poder emana de mim, de cada um de nós da sociedade, para poder influenciar as práticas do nosso contexto. Ok, mas o que então que a sociedade deixa de fazer? Olha o conectivo novamente aí, ó. Diante disso, a consciência coletiva é fundamental na construção de uma nação que... O que a sociedade está fazendo de errado? Aí eu coloco lá, ó, abomine de vez, olha aí, ó, abomine de vez o preconceito social e o pensamento utilitarista que julga inútil esses cidadãos. Então o surdo é visto dessa maneira. Eu finalizo o parágrafo dessa forma: é imperativa a transformação da postura coletiva. Então aponto para a mudança de quem? Da sociedade, do povo, da sociedade civil, da consciência coletiva, sendo que tal fato permitirá a redução do problema, no caso, a redução da exclusão do surdo da escola. Você pode colocar o problema lá. Então, nessa estrutura, para a gente lapidar, é só você entender tópico frasal: sociedade, Estado, família, educação. E aí você vai. Segundo passo, repertório sociocultural. Terceiro passo, explicação do repertório sociocultural. Quarto passo, o que esse agente deixa de fazer. E quinto, eu digo que precisa uma mudança nessa postura, né, no caso referente a esse agente. É fácil demais, meu brother. A sua argumentação vai melhorar muito se você começar a aplicar nesse método aqui. Aí você vem, a argumentação, eu vou colocar a educação, ok, eu digo lá, vale considerar que a educação é um importante instrumento impulsionador da transformação social. Então eu estou dizendo que a educação, no meu tópico frasal aqui, eu estou dizendo que a educação é fundamental. Sem ela, nós não temos como modificar o meio social. Tal perspectiva é confirmada nas palavras de Adorno, quando ele diz lá, né, a educação tem sentido unicamente como educação dirigida a uma autorreflexão crítica. Então, o segundo passo, eu vou pegar um repertório que confirma a minha ideia, que é de educação. Não está aqui a educação, ok? Nesse sentido, vou explicar lá, então, vou explicar o repertório. Nesse sentido, ao conectivo, a escola é um local responsável pelo desenvolvimento humano, tornando o estudante um cidadão capaz de refletir e compreender o contexto que o cerca, principalmente relacionado à falta de democratização do cinema, principalmente relacionado à manipulação de dados na internet, o que influenciará na sua noção de mundo. Dessa forma, educar um cidadão significa torná-lo autônomo e, consequentemente, capaz de evitar a violação dos seus direitos. Então, isso é um parágrafo de argumentação que você envolve a educação. Dito isso, eu quero só que você pegue comigo para nós concluirmos essa parada de ajustamento de argumentação. Eu peguei uma redação de um aluno e eu vou fazer então antes e depois, mostrando esse passo do repertório da ideia, do repertório da explicação, isso que nós estamos trabalhando agora. Então, meu irmão, olha só como é que essa parada aqui, velho. Diz assim: ademais, isso aqui é a redação. Então, o cara foi lá e fez essa argumentação. Então, você vê que vai estar apenas uma estrutura embrionária, toda desorganizada, com vários erros, e nós vamos organizar isso, porque o intuito é esse, a organização da argumentação, certo? Então, aqui, ademais, o cara começa bem, o conectivo e tal, a educação domiciliar é viável, pois permite mais supervisão dos pais nas atividades. No entanto, aí você já vê uma desorganização. Quando você não tem a separação do tópico frasal, da continuidade do texto, fica uma argumentação desorganizada. E aí o cara vem, ó, no entanto, essa faz com que o estudante não interaja com os outros alunos. Dessa forma, atrapalha a socialização da criança. Aí escreve de maneira equivocada aqui, adolescente. Como disse o educador Paulo Freire, se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tão pouco sem ela a sociedade muda. Então ele fez um negócio aí, uma salada meio doida aí, né? Ele fez uma mistura, ele começa falando da família, depois ele termina falando da educação, e começa falando da sociedade. Então é uma mistura. O que eu quero que você perceba é que na estrutura argumentativa, o parágrafo argumentativo, ele é aquele que você precisa ter uma ideia principal, que é o tópico frasal que você vai colocar lá, isso é parágrafo.
Você vai ter uma ideia principal e todas as outras ideias vão convergir, vão provar essa ideia principal. Eu não vou ficar criando outras ideias. Aí você vem para cá, ó. Ademais, vamos melhorar essa estrutura. Aliás, vamos torná-la adequada. Para torná-la adequada, meu brother, você tem que fazer isso aqui, ó. Ademais, sim, o conectivo lá bacana. Olha o conectivo de adição. A educação domiciliar é viável. Então ele está dizendo aqui, ó, a educação é o posicionamento dele, é a postura dele, é a ideia que ele traz, pois permite uma maior supervisão. Por que ele acha que é interessante isso? Porque ele entende que permite lá uma maior supervisão dos pais. Os pais vão estar mais próximos. Então vamos colaborar, vamos corroborar, vamos confirmar isso. Mas fica essa parada aí. Nesse sentido, olha o conectivo que ele vai explicar, ele vai trazer o Pierre Bourdieu, ele vai ter Pierre Bourdieu, leciona aqui a família, aí ele traz a máxima lá, o repertório, olha o repertório. A família é o primeiro lugar onde iniciamos as nossas aprendizagens, começamos a adquirir o capital cultural. Perfeito. Então ele traz o repertório que comprova a ideia dele de que a família é importante para a educação. Perfeito? Explica isso. Diante dessa afirmação, faz-se necessário resgatar a função social dessa instituição, que é a promoção do ensino e formação do indivíduo. Então ele está colocando aqui, é importante resgatar isso. Logo, a prática do homeschooling, aí ele se posiciona. É imprescindível que seja legalizado o posicionamento dele, a argumentação dele, a ideia dele, que foi o que ele colocou lá no início. É viável, ó. Ele disse que isso é viável. Por que é viável? Porque a família é fundamental para a supervisão, para o aprendizado, para adquirir, como disse Pierre Bourdieu, o capital cultural. Logo, a prática homeschooling é imprescindível que seja legalizado, principalmente por proporcionar uma maior interação no âmbito parental, no ensino das crianças e adolescentes. Então, isso aqui é uma estrutura para você perceber o seguinte: o que eu quero que você perceba? Primeiro, ideia. Segundo, repertório. Explicação do repertório, a especificação do que o agente deixa de fazer e, por último, a consequência, já que esse agente ele não intervém. Ok? Pega essa estrutura, vamos utilizá-la para que você possa organizar melhor a sua argumentação. Beleza? Vamos ficar por aqui, vamos esperar aí que você possa melhorar essa parte na sua produção textual e seja um Jedi na redação.